com vocês aqui hoje na Casa do Caminho, mais uma vez. Quero agradecer, né, primeiramente a esse merecido convite, agradecer a Piau, Geisa, a Cássia e o Luciano por essa ambientação maravilhosa e que essa tarde seja uma tarde de muito aprendizado, de muitas reflexões. É sempre muito bom estar aqui com vocês e, em especial na data de hoje, nós vamos abordar um tema bastante desafiador, mas sobremaneira importante, que é o Natal com Jesus como uma proposta de autoconhecimento. Então, convidamos a todos para refletir este ano num Natal sumamente diferente, quando todos os preparativos e o clima de comemoração do natalício de Jesus avança, movimentando o comércio, decorando as ruas, enternecendo os nossos corações, movimentando as famílias. Infelizmente, alguns de nós padecemos do que se chama de melancolia de Natal, um sentimento de tristeza, de pesar, de lembrança de dias não muito felizes, a experiência da solidão. Então, esse clima também é um clima propício para que a gente possa reflexionar sobre a nossa existência, propor um balanço sobre o que já temos em termos de autoconhecimento. Então, na tarde de hoje, nós queremos propor fazer como nos indica o espírito Joana de Ângeles na obra Lampadário Espírita, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo de número 33, Exaltação de Natal, um exame dos benefícios que nós já fruímos com o conhecimento que temos e dos resultados práticos produzidos em nossa própria vida. Isso porque, como nos diz o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier na obra Ceifa de Luz, no capítulo 26, Em Nossas Mãos, situando-nos na Terra por um tempo determinado, porém desconhecido, nós somos todos convocados ao próprio burilamento, que nos cabe realizar com base no nosso esforço pessoal. E esse caminho de autoconhecimento é, sem contradita, uma rota escarpada, um caminho que não é linear, tranquilo, sem tropeços. É cheio de pedras, é um percurso doloroso, muito difícil, porém absolutamente necessário para a construção do reino divino em nosso interior, para a construção da nossa verdadeira felicidade. E em nada, esse processo de autoconhecimento parece com uma posição beatífica, paralisante, contemplativa, sem engajamento direto do nosso próprio envolvimento nesse processo que precisamos empreender. O percurso de autoconhecimento mais se assemelha àquele trabalho afanoso de descruzar os braços, pegar na enxada e capinar o terreno dos nossos próprios sentimentos. O trabalho de investigar a nós mesmos e de não descansar enquanto não conseguimos operar na nossa vida as mudanças que precisamos empreender como nosso contributo, nosso presente de Natal ao processo de reforma moral e de evolução espiritual, individual em primeiro lugar e planetário em segundo, porque não esqueçamos, estamos todos reencarnados nesse momento no planeta Terra, que passa por um processo de transição, porque estamos sendo convocados ao trabalho. E trazemos conosco as faculdades que o Senhor nos concedeu por potências iluminativas que precisamos fazer germinar, que são instrumentos de trabalho justamente para que possamos enfrentar as dificuldades. Então a hora não é de parar, nem de buscar obter recompensas antes do trabalho verdadeiramente bem vivido. Nós vivemos na condição certa, na qual nos compete efetuar as nossas melhores aquisições do espírito. Ninguém nasce no endereço incorreto, nem ombreia durante a vida com pessoas que não deveria, enquanto nós buscamos por novos postos de serviço, um serviço que nos seja mais interessante, mais aprazível, o nosso real trabalho aguarda a nossa boa disposição para executá-lo.
Sofremos lutas sempre compatíveis com as nossas necessidades de conhecimento superior. Portanto, o Senhor não deposita sobre os nossos ombros uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. A gente sempre tem desafios proporcionais ao quanto nós podemos contribuir. A questão é que, às vezes, por conta de passarmos pela dificuldade em meio à prova, subestimamos a nossa capacidade, nos cansamos e precisamos, ao invés de desanimar, aprender a nos alimentar psiquicamente e espiritualmente pela oração, desse amor divino que promana do alto e que pode nos sustentar pela fé nas lutas da vida. Varamos acontecimentos dos quais não se nos faz possível, por vezes, a desejada libertação. Nos sentimos agrilhoados a certas cadeias. Como dizia o apóstolo Paulo, sou embaixador em cadeias. E isso ocorre conosco, guardadas as devidas proporções, para que adquiramos autocontrole nas lutas, para que não desistamos tão facilmente das tarefas necessárias para o nosso próprio aperfeiçoamento, porque estamos sendo convocados pela lei de cooperação a estar juntos, a dar aos outros o que de melhor possuímos e a conseguir absorver e reter dos outros também o que de melhor cada um possui, porque não há ninguém que seja absolutamente mal sobre a terra. Atravessamos circunstâncias, por vezes intrincadas, de modo a conhecermos o sabor da vitória sobre nós mesmos. A perseverança e caridade não obstante as aflições. Continuar confiando no alto, mesmo que as nossas mãos estejam cansadas e os joelhos desconjuntados, como dizia o apóstolo Paulo. Isso implica que nós estamos na terra, de alma condicionada às leis do espaço e do tempo, pelo impositivo do autoaperfeiçoamento. E sempre disporemos de vastas possibilidades para exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, não importa onde estejamos. Mesmo presos numa cama, sempre teremos condições de pensar no bem e assim fazer o bem. Uma vez que para nos melhorar, nos elevar, nos educar e, sobretudo, para servir, sempre essas medidas preciosas para o nosso caminho, a decisão de fazê-lo está em nossas mãos. Então, para apresentarmos essa proposta de autoconhecimento, na comemoração do Natal com Jesus na prática, no coração, vamos juntos nesse momento refazer mentalmente o caminho percorrido ao longo deste ano, considerando as nossas atitudes. Um ano que pode ter sido de muitas mudanças para todos nós. Alguns desempregados, precisamos nos adaptar à recolocação em outras atividades profissionais. Outros buscaram o empreendedorismo descobrindo talentos que jaziam adormecidos e ainda outros fizeram transições de carreira, realizando antigos sonhos. Um ano quando reconsideramos os conflitos familiares, percebemos o peso insustentável de certas dinâmicas tumultuadas, pela necessidade que tivemos de conviver sob o mesmo teto, de um modo mais intenso, amplificador de demandas e sem fugas. Um ano onde observamos o aumento dos divórcios, mas também dos casamentos, o aumento dos sintomas de sofrimento psíquico, sobretudo na clínica. Um ano de muitos lutos, de despedidas, de morte de entes queridos, mas um ano também de nascimentos, de renascimentos, de renovação de votos de esperança. Um ano quando nós retomamos estudos, fomos inventando novas formas de nos comunicar, de manter o nosso vínculo com Cristo, com a casa espírita, com os nossos amigos. E em todas essas circunstâncias, o convite do Cristo sempre nos chegou de muitas maneiras. Será que nós percebemos? O parente difícil que exige o nosso entendimento. O trabalho desafiador que nos convida ao esforço próprio.
A convivência tumultuada que demanda de nós uma paciência quase santa. O clima de insensatez e a falta de discernimento geral, que reclama a educação e perseverança no ideal. A dificuldade econômica que nos conclama a previdência, a solidariedade e a fraternidade. Então vamos agora, meus amigos, rememorar, ao longo desse ano, quantas lágrimas nós fomos sensíveis o suficiente para estancar, não obstante as nossas dores. Será que tivemos coragem de silenciar um pouco da nossa dor para empaticamente ouvir e atender a dor do outro que está ao nosso lado? Há quantos companheiros caídos pelo caminho, exatamente como Jesus narra na inesquecível parábola do bom samaritano, nós também podemos ajudar a soerguer da queda moral lastimável, sem perguntar-lhe os motivos, sem que se fosse infligida nesse ser mais culpa. Quantos corações vitalizamos com a fé clara e pura, quantos encorajamentos nós fomos capazes de protagonizar. Ou será que nós ainda permanecemos paralisados na crítica, no julgamento, no consumo de materiais perturbadores, principalmente nas redes sociais, no compartilhamento de informações inconsistentes e menos dignificadoras? Porque se continuamos, é importante esse autoconfesso nesse momento reflexivo para que a gente realinhe a nossa conduta hoje, não amanhã, porque hoje é Natal. O Natal ocorre quando nós despertamos para o chamado de Jesus e ele passa a ocupar um lugar de protagonismo no nosso ideal, nos nossos melhores sentimentos. Será que nós alimentamos o discurso do ódio? Propagamos o vilipêndio por certas figuras com quem nós antipatizamos? Recordemos que o Cristo morreu de braços abertos para todos, inclusive para esses que nós dizemos odiar. Quantas vezes silenciamos quando ultrajados e avaliamos o nosso impulso ao revide quando perseguidos? As perseguições do nosso tempo são sutilmente diferentes daquelas ocorridas nos tempos apostólicos. Muitos de nós somos perseguidos pelos ressentimentos nutridos ao longo do tempo, imobilizados psiquicamente, incapazes de elaborar e ressignificar nossos traumas. Outros somos perseguidos pela culpa, que nos faz procurar inconscientemente a necessidade de punição, de adoecer, de permanecermos imóveis, sem buscar o auxílio de que tanto nós necessitamos, nutrindo o grande equívoco de que somos delinquentes irreparáveis, passíveis de punição e de castigo eterno. Quantos de nós somos perseguidos por nossas próprias paixões inferiores, que vitalizamos com uma força absurda, jungindo o outro a nós e às vezes mantendo aqueles que dizemos amar cativos ao nosso talante, como se fossem propriedade nossa, protagonizando cenas de violência aterradoras. Quantas vezes, pelo contrário, desculpamos, reatamos liames de afeto, buscamos os reinvincular aos nossos antigos ofensores, dando-lhes mais uma chance? Quanto podemos perseverar nos mais sadios propósitos, não obstante as muitas tentações que nos alcançam de tantas maneiras? Enfim, a quem nós temos seguido? A quem nós temos servido esse banquete de Natal? O Natal evoca o nosso Rei Solar, como diz Joana de Ângeles, que desce à Terra como uma lição viva e inconfundível de amor. E será que nós temos elegido, como ele, a serenidade como companheira nas horas difíceis? Recordemos que ele mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O amor como sustentáculo das nossas aspirações, a caridade como normativa fraternal, a fé
como lâmpada acesa no curso das nossas horas? Ou temos sido tomados pelo desespero? Temos nos lembrado de orar? Com certeza, sempre nos lembramos de nos alimentar e de fazer a nossa higiene pessoal. Cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Essa asepsia psíquica que fazemos com pequenas ações que começam em práticas cotidianas adotadas disciplinarmente e que depois são enraizadas no nosso dia a dia como hábitos mentais, são fundamentais para que a nossa psicosfera individual colabore para a saúde do planeta. Recordemos, nunca me esqueço, da mensagem psicofônica pelo médium Divaldo Franco, do espírito Bezerra de Menezes, lá em março de 2020. Bezerra de Menezes falava: nunca precisamos tanto de Jesus como agora. Mais tarde saberão os motivos e por quê. A forma da provação veio desses moldes, mas o momento é de prece, de oração, de respeito àquilo que seja determinado pela ciência, pelas autoridades sanitárias, por aqueles que estudam as causas de contaminação, disseminação e transmissão do vírus. A proposta, como há em todos os momentos em que a lei de destruição opera, do apelo à solidariedade e à fraternidade, para que nós possamos nos ajudar mutuamente e vencer juntos essas fases provacionais. E a lembrança de orar é a lembrança de acender aquele pequeno clarão que contribui como baliza de luz pelo caminho que nós percorremos e que tantos outros que mourejam conosco também percorrem. É como Jesus nos conta na parábola das 10 virgens, as virgens que vão acompanhar o noivo ao altar e que prudentes, né, as 5 virgens prudentes acendem, recolhem óleo para acender as suas lamparinas. E as outras loucas acabam num momento desesperador, quando o noivo se aproxima, pedindo o óleo, aquelas que foram prudentes e essas não podiam compartilhar. Porque essa iluminação espiritual como símbolo, ela é acionada de dentro para fora. As nossas ações de acender essas balizas de luz podem ajudar aos outros que passam por um caminho obscuro a tentar iluminar um pouco melhor as pedras de tropeço, mas a ação de caminhar e de fazer o que precisa ser feito é invariavelmente nós. Então a oração abre os nossos canais psíquicos, espirituais, para que possamos nos tornar mais permeáveis, maleáveis às intuições da espiritualidade superior, que misericordiosa e sempre presente, quer nos auxiliar, mas por vezes não encontra campo propício. Será que nós temos nos lembrado de recorrer ao prefácio escrito por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo pouco lido, 28, de Coletânea de Preces Espíritas, no item 24, Prece para pedir um conselho, um prefácio que Kardec escreve justamente para os nossos momentos de dúvida, para que a gente direcione, reflexione e direcione uma prece aos bons espíritos, aos espíritos protetores, aos nossos anjos de guarda, com o objetivo de aclarar o nosso discernimento para saber como a gente anda. Tudo isso porque só o autoconhecimento nos mostra quem realmente nós somos, quem somos intimamente, independente das posições e opiniões alheias. É lógico que a vida em comunidade, a vida em convivência, inevitavelmente nos deve fazer ficarmos receptivos a essa troca, a esse diálogo. Mas se nós outorgarmos à opinião do outro a construção da própria autoestima, como de uma forma incauta muitos de nós fazemos, ficaremos sem referência, porque alguns nos amarão,
outros nos odiarão. E a tarefa de evolução própria e de autoconhecimento é intransferível, é impostergável. É interessante que desde a antiguidade clássica, o pensamento platônico e aristotélico continuam nos influenciando até hoje, de um modo extraordinário. Platão pensava no conhecimento e no processo de autoconhecimento desenvolvido no plano do inteligível, em detrimento ao que ele chamava de plano sensível. Já Aristóteles tinha uma perspectiva diferente, de considerar o sensível aquele plano de melhor indicativo ao conhecimento, de maior relevância. Para Aristóteles, o plano sensível não tem exatamente a ver com sentimento, mas vem dos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu percebo. E tendemos a associar o plano sensível com o plano real. A grande questão é que os nossos sentidos, por vezes, nos enganam. Vocês já devem ter visto aquelas postagens, aquelas figuras de ilusão de ótica, que a gente acha que tem uma certa quantidade de objetos e, na verdade, tem outra. Acha que se move, mas, na verdade, está parado. Isso é interessante porque a realidade, a verdade, parece mesmo, como dizia Platão, estar no campo das ideias e não do campo do sensível, porque os nossos sentidos, por vezes, nos trapaceiam. E Platão, ao cultuar essa verdade, fazia esse exercício de buscá-la em todos os lances da sua vida. Ele, que era discípulo de Sócrates, fundou a sua escola, a academia, e para ele esse plano superior do inteligível, o plano das ideias, é acessado por meio da dialética. Essa arte de pensar e de questionar as ideias. E assim se torna possível alcançar a verdade. E a ilusão trazida pelos sentidos e opiniões consensuais pertencem, segundo ele, a esse plano inferior dos sentidos. Para ele, esse conhecimento verdadeiro leva ao bem, à prática do que hoje chamamos de caridade, pois faz com que as pessoas ajam de uma forma correta, com retidão, com justeza. E para ele, por isso os sábios, em todos os tempos, eram mais felizes, porque não se iludiam, nem cometiam erros por ignorância. E para Platão, a melhor maneira de buscar a verdade, ou a melhor proposta de autoconhecimento, era o diálogo. Por isso ele desenvolve, por exemplo, o mito da caverna. É uma metáfora que ele cria, que representa, a gente pode ter várias interpretações, mas basicamente a luta para tentar sair de uma certa bolha em que nós fomos colocados ou nos colocamos. A caverna simboliza também esse domínio da opinião, em que a gente acaba enxergando as coisas pelo retrato dos reflexos, né, projetados no interior da caverna. E a partir da filosofia, segundo ele, o homem buscaria compreender o mundo, se liberando das suas correntes e saindo da caverna passaria a conhecer a verdade. E a verdade dói. É o símbolo de quando nós estamos muito acostumados com um ambiente penumbroso, com pouca luz, e ao sair da caverna, os nossos olhos se encontrarem com aquela radiação solar extraordinária, e embora a gente possa contemplar agora as cores verdadeiras, o contorno dos objetos e a vida estuante, até o momento que os nossos olhos se adaptam com essa claridade exterior, isso é um processo extremamente doloroso, podendo passar, inclusive, por uma fase de cegueira temporária. Então, isso é muito representativo, porque o processo de autoconhecimento é um processo muito doloroso. E o fato da melhor maneira, segundo Platão, de buscarmos a verdade, seja através do diálogo, nos faz lembrar do próprio processo da psicoterapia, que nada mais é do que um tipo de terapia da alma, cujo objeto de estudo é a psique e consiste num processo dialético entre o terapeuta e o paciente. E quando a gente fala de psicoterapia, não há como não nos lembrarmos do psicoterapeuta máximo que é Jesus.
que transformava cada encontro que tinha com homens, mulheres, pessoas simples, um processo de desvelamento dos próprios interesses e um convite para propostas novas, propostas ideais de despertamento do amor. A filosofia na antiguidade clássica tinha como tarefa principal também fazer essa terapia da alma. Cícero, orador, filósofo, político romano, né, quase uma centena de anos antes de Cristo, descrevia a necessidade de se despertar naquele que deseja autoconhecer-se, uma visão sobre a ambiguidade do seu próprio estado de enfermidade. Ele dizia que a alma julga sobre si mesma quando justamente o que nela julga está doente. Que esse processo de enfermidade por si só já é um convite ao se perceber enfermo de procurar pela cura. E essa filosofia no mundo antigo se relacionava muito a uma escolha de um modo de vida em comunidade. A gente vê Sócrates falando muito sobre a polis grega, esse uso da coisa pública que integrava o discurso filosófico como uma teoria que se desdobrava também numa prática existencial. E a filosofia antiga tomou para si essa necessidade da criação de métodos que pudessem conduzir o ser humano a um caminho de felicidade, propondo um autoconhecimento e métodos terapêuticos pelos quais o homem se tornava consciente daquilo por que sofre, assim podendo ser conduzido ao caminho de felicidade. Então, o que hoje conhecemos como parte de estudo e prática da própria psicologia era, na antiguidade, uma ocupação filosófica. A filosofia que visa interpretar a vida e entender o homem, e a psicologia que visa uma compreensão do homem, seus problemas e seus desafios psicológicos. Não é à toa que Kardec, como subtítulo A Revista Espírita, coloca Jornal de Estudos Psicológicos. Essa psique é a alma descrita nas suas instâncias, nos seus processos, o espírito, a mente imortal, consciente e inconsciente. Então se intenta a busca por entender em profundidade o ser humano. E se a gente for fazer um passeio pelas 4 forças da psicologia, todas muito respeitáveis e úteis, tentativas humanas de buscar se aproximar de uma psicoterapia excelente, a gente vai ver, por exemplo, na psicologia comportamental ou no behaviorismo de Skinner e Pavlov, a noção do estímulo-resposta, do condicionamento de ações, da análise do comportamento. Na psicanálise, esse método investigativo para buscar as motivações inconscientes do sofrimento psíquico, de por que a gente faz o que faz, investigando as formações do inconsciente através de sonhos, atos falhos, xistes, sintomas, continua sendo também um caminho muito salutar nesse percurso de questionar-se, de entender-se em certas questões mal resolvidas ao longo da vida. A psicologia humanista e existencial de Carl Rogers, de Fritz Perls, que critica essa postura mecanicista, determinista, fatalista e estuda valores como criatividade, amor, autenticidade. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que propõe a individuação, o autoencontro, como Joana elucida muito bem na sua série psicológica. A psicologia transpessoal com uma visão espiritualista de Stanislav Grof, Keanu Wilber, Capra, que adota estados alterados de consciência, a própria compaixão e meditação, para despertar o que há de mais profundo no ser. Então, saídas para buscar o autoconhecimento não faltam, mas, ainda considerando todas essas respeitáveis frentes, como nos diz o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco no livro Vivendo com Jesus, sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade,
nas quais estão cristalizados os hábitos doentes, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Com todo respeito a esses teóricos, Jesus é o maior conhecedor da psique humana, o psicoterapeuta por excelência. Ele perscrutava o imo do ser, era a própria psicoterapia. Lia o âmago dos sentimentos. Um mestre que sabe em profundidade que o único sentido da existência humana é de adquirir essa flama do amor e desenvolvê-la. Quem na história da humanidade, então, possa se equiparar a ele? Este que elegeu o amor como salvação de todos nós. Como diz Joana, o homem Jesus, totalmente livre da sombra individual, como também da coletiva, pairava na sociedade da sua época, penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena. O seu olhar, percussiente, alcançava o cerne da criatura, ali identificando os seus reais conflitos, a psicogênese, a causa dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque só ele reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Parafraseando o cego de nascença após a sua cura, antes de Jesus éramos cegos e agora vemos. Jesus dignificou este homem como tantos outros que curou, que passaram por ele. Este, em especial, cego, vulnerável social, através da cura, Jesus o dignifica e confere um novo sentido à sua existência, assim também como confere um novo sentido existencial para as nossas vidas, o que ele chama de dar a vida e vida em abundância. Mas como o cego de nascença, será que nós também temos coragem de testemunhar abertamente e sem medo tudo que o Cristo opera em nossas vidas? Eu não sei se vocês lembram do que está descrito lá no Evangelho de João, mas o cego de nascença foi levado à acariação pelos judeus inúmeras vezes. Chamaram seus pais, testemunhas, porque Jesus o curara num sábado, e fizeram toda aquela celeuma para incriminar o Cristo, e o cego de nascença repetindo o mesmo verdadeiro e legítimo discurso. Eu não sei o que foi. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Os judeus acusaram os seus pais de estarem mentindo, ameaçaram expulsar-lhe da sinagoga. E o cego de nascença mantém a mesma postura, porque quem testemunha dá a palavra e coloca-se à disposição para as possíveis perseguições e reprimendas que podem advir daqueles que não gostem do seu testemunho. E assim também ocorre conosco. Seguir Jesus é muitas vezes palmilhar por um caminho que está na contramão daquilo que é tido na nossa sociedade atual como regra. E muitas vezes nós estaremos contrariando interesses e conveniências diversas, inclusive as nossas próprias. Mas a qualidade de vida obtida a partir desse processo de autoconhecimento, de despertamento das nossas potencialidades espirituais, a partir do ideal nutrido ao Cristo, é sumamente diferente. Nós passamos a observar o nosso próprio sistema pessoal, social e transpessoal. O que quer dizer? A relação que eu estabeleço comigo mesma, com o outro e com Deus. Passamos a enxergar novas potencialidades, habilidades. Diariamente nos comprometemos a estar atentos e observar todos esses elementos que nos levem a crescer, a descobrir mais eficazes maneiras de como usar esses potenciais para a nossa felicidade e a felicidade do outro. Desenvolver a nossa própria sensação subjetiva de felicidade,
A sensação tão almejada de estar em paz conosco e de nos empoderar pela nossa própria vida, aquela que estamos encarregados de viver, não mais nutrindo as expectativas dos outros projetadas sobre nós, mas fazendo o que precisa ser feito para estarmos em paz com a nossa consciência. A grande verdade é que, como diz Estevão, no inspirado discurso anotado pelo Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, nós ainda não temos compreendido Jesus profundamente. Daí a dificuldade em generalidade desse processo de autoconhecimento. No grande testemunho, muitas vezes ainda não entendemos a sua profunda humildade. Ele, o doador da esperança e do amor, foi abandonado justamente por aqueles que lhes eram mais afeiçoados. E a nossa indiferença criminosa enquanto coletividade terrestre ainda hoje é gritante. Mas todos nós somos herdeiros das suas dádivas celestiais. E pensamos, será que se tivéssemos reconhecido e aceitado o Messias verdadeiramente, já não teríamos avançado mais nesse processo de transição planetária? Mas as suas chagas foram e continuam sendo as nossas luzes. Os seus martírios, o mais ardente apelo de amor do santo pelas pobres criaturas humanas. O seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Então, neste Natal, que possamos buscar não mais as festas do pão que apodrece, mas o eterno alimento de alegria e de vida que sacia a nossa fome de amor. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar que dessedenta a nossa sede de afeto e de justiça. Que possamos buscar a semelhança do Cristo, aqueles que não tiveram ensejo de ser amados, nem socorridos nos seus leitos de dores. Que possamos converter os nossos mais elevados sentimentos em alavancas de socorro e proteção, onde quer que a gente esteja, porque a necessidade sempre bate às nossas portas, sem nos queixar, sem nos lamentar, sem observar o que ainda está por ser construído. Pelo contrário, trabalhando. E trabalhando especialmente numa condição. Na condição quando a nossa coleta dos corações humanos seja o recolhimento de desencantos e tristezas, de perversidades e incompreensões. No momento quando a infelicidade nos chega, quando a ingratidão nos bate à porta, quando mais nos sentimos sozinhos e desamparados, é nesse momento que mais a gente deve recordar esse lírio imaculado que brotou no lamaçal das paixões humanas e que jamais se conspurcou. O Cristo opta viver sitiado pelo sofrimento, sem jamais desanimar, sofrendo a zombaria de toda a ordem e natureza, sem nunca descrer. Simples e majestoso, a face crestada pelo sol, os cabelos soltos ao vento, os pés sangrentos, conservando seu porte sempre esguio e nobre. Jesus é esse modelo daquele que se mistura às criaturas humanas sem desprezo, sem aversão, sem indiferença. É um modelo que atende tanto mulheres mutiladas em seus ideais e reduzidas a uma condição dolorosa, do mesmo modo que acolhe homens fortes que por dentro são dominados por misérias inomináveis. Jesus escolhe os sem ninguém, os infelizes, os iludidos, que invariavelmente somos todos nós. E é justamente a estes que o Cristo abre os braços e decide aconchegar ao peito os necessitados de luz, de vida e de esperança. Então, meus amigos,
Se esse momento para você é um momento de sofrimento e de dor, independente do motivo, recorda que essa mensagem vem ao teu socorro, justamente para que se recorde dessa necessidade de voltar a face para o Cristo, para o Deus da imortalidade, e entregar a Ele todas as suas vacilações e esperanças. Antes da pandemia, o nosso Natal, a nossa ceia em especial, sempre foi caracterizada por festas ruidosas. As ceias fartas, os supermercados sempre muito cheios, a reunião em casa, a vinda de familiares e de amigos que há muito tempo nós não víamos, a troca de presentes, as brincadeiras com as crianças e a rara lembrança do Cristo. Depois, música, bebidas, risadas, cada um no seu canto navegando nas redes sociais e outras distrações. A pandemia, entretanto, nos trouxe valiosas lições, que somos mais fortes do que imaginamos, que a nossa sensibilidade tem aflorado perante a igualdade do flagelo invisível, que sem viver conforme a imortalidade, nós fatalmente caímos desesperançados e que nada é mais urgente do que o nosso equilíbrio emocional. Por isso, esses momentos de reflexão e recolhimento são imprescindíveis à construção da nossa paz e o quanto precisamos uns dos outros. Então, hoje, talvez o nosso Natal, este ano, será num círculo mais seleto, sem aglomeração, em casa, em silêncio, com recolhimento, com conflitos também. O desânimo, a tristeza, a irritação podem se insinuar insidiosos, mas a prece e a lembrança do Cristo permanecem como convites para que a gente possa transformar esse momento como uma proposta de autoconhecimento. Esses ritos de passagem, embora as datas sejam apenas datas, mobilizam as estruturas simbólicas do nosso psiquismo. Então, esse Natal diferente nos convida a sermos pacientes, sem explorar o próximo, sem valorar moralmente a atitude dos outros, percebendo o mal que ainda está em nós, porque a vida não é como queremos, ela é como é. E nós estamos sendo chamados a essa mudança de era. E, já para finalizar o meu comentário, gostaria de deixar com todos, na esperança que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil, um dos poemas mais preferidos, que está em Parnaso de Além Túmulo, intitulado Na Noite de Natal, pela autoria de João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e predarias? Acredito, meu fininho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. E às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Então que nesse Natal possamos fazer diferente. Muita paz, meus amigos, e muito obrigada.